A Marina é o seguinte, eu vou contar um pouquinho a história dela. Ela criou uma página no Facebook justamente para falar um pouco do desenvolvimento do filho. Ela tem um filhinho, né, o Pedro. E nessa abordagem que ela traz com o Pedro, ela vai desenvolvendo aí algumas questões e habilidades que podem ser feitas com as crianças. E ela está fazendo isso pela internet, pelo Facebook. Marina, bom dia para você. Obrigado, viu, por sua presença aqui junto com a gente. Queria que você relatasse como é que nasceu essa ideia de criar uma página no Facebook relatando a experiência de criar um filho. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar por aqui. Então, a página chama Pedro Aprende. Eu criei a página no intuito de divulgar um pouquinho do que eu faço com o Pedro, no sentido de experiências pedagógicas com ele, né? Quando eu engravidei dele, várias amigas engravidaram ao mesmo tempo e a gente tem trocado figurinhas a respeito da criação das crianças. E como eu sou pedagoga, eu trabalho com isso, então algumas experiências que eu promovo em casa com o Pedro, eu postava no Facebook, na minha página pessoal. E elas ficavam muito curiosas, interessadas, ou mesmo algumas chegavam a me ligar, perguntar como que podia trabalhar a comunicação, por exemplo, com a criança, a fala. E aí a página surgiu no intuito de compilar essas experiências que eu tinha postado na minha página pessoal para que elas pudessem acessar. E aí eu escrevo um texto nas fotos ou mesmo nos vídeos que eu coloco do Pedro, com uma linguagem mais simples, mas mostrando quais são os objetivos pedagógicos daquelas atividades. Então, por exemplo, tem uma postagem lá sobre blocos de montar. Então, por que é interessante ter esse material em casa? Como a gente trabalha? Que tipo de perguntas a gente pode fazer para as crianças quando estamos interagindo com eles nas brincadeiras? É muito importante a interação dos pais nas brincadeiras, né? Não adianta simplesmente disponibilizar um material para a criança e deixar com que ela explore sozinha, né? Existe um momento de exploração espontânea, mas que é importante a mediação dos pais, principalmente na elaboração de perguntas. Então, que cor que você está vendo aqui? Você consegue empilhar? Quantos blocos tem aqui? Você consegue encaixar? Esse é menor, esse é maior. Então, é um vocabulário muito importante para a criança. E se a gente não promover, se a gente não aumentar esse repertório, sozinha é muito difícil que ela consiga, né? Então, ela precisa desse mediador. E às vezes não precisa ser um material pedagógico mesmo em casa, pode ser materiais que a gente tem em casa. Então eu fiz uma postagem sobre potes. Esses potes que a gente tem em casa para guardar. De sorvete, de crianças, Isso. produtos e tudo mais, né? Exatamente. Então, como que eu posso brincar? Eu posso encaixar, coloco um dentro, um fora, posso organizar do maior para o menor. Posso separar por cores. Então, assim, muita coisa a gente aprende e ajuda as crianças a aprenderem vendo oportunidades em materiais que a gente, às vezes, passa e não vê que pode ser usado, né? Então, assim, esse é o intuito da página, é mostrar que a gente pode brincar com a criança, pode promover o aprendizado. A gente é semeador de leitor, por exemplo. Então, assim, se a gente mostra para a criança como ler, a gente é modelo para os nossos filhos, né? Então, vamos promover momentos de leitura. Então, eu trouxe até um post de uma sugestão de livro para ter esse momento de leitura com a criança. Meu marido também é educador físico e a gente está preparando postagens a respeito de coordenação global. Então, ele faz circuitos com o Pedro, com diversos materiais, até com pacotes de fraldas, a gente compra um monte, né? Então, a gente tem feito também, e tudo com uma linguagem mais acessível. Então, assim, o intuito é ajudar, dar ideias. Então, porque às vezes as mães acabam não fazendo, porque às vezes não tem ideia do que fazer, né? Mas assim, e é o que eu tenho notado, algumas mães vieram falar comigo assim, nossa, eu não sabia que dava para trabalhar com isso. Então foi uma faísca que você acende e faz, às vezes a mãe vai até além mesmo do que você propôs ou a sugestão que você deu lá no site. Então assim, tem sido muito interessante. Ontem mesmo eu recebi um feedback de uma professora de uma instituição
que falou, olha, eu tenho gostado muito, ela não tem filhos, mas ela falou, olha, eu tenho gostado muito da página que eu tenho colocado bastante objetivos que você coloca nas atividades com o Pedro, num curso que eu estou desenvolvendo no trabalho. Então, assim, era para atingir mães, mas está atingindo outros públicos também. Eu tô muito feliz em poder compartilhar meu conhecimento com essas mães e outros profissionais também, né? E através do Pedro, que é para mim, assim, é muito prazeroso trabalhar com ele. A gente vê acontecendo e com a gente mesmo, na família, assim. Então, tem desenvolvido bastante, não só o Pedro, mas também nós mesmos como pais, né? Bom dia, Marina. Um prazer recebê-la aqui na Top. O seu filho Pedro tem 2 anos e 8 meses. Isso mesmo. É isso, né? E nessa idade que ele está, quais são as principais habilidades que devem ser desenvolvidas pela criança? Estou até vendo aqui nas postagens, né? Você coloca, por exemplo, o vídeo ou a foto e coloca lá o que aquela atividade faz. Por exemplo, aqui no quebra-cabeça, desenvolve a atenção e o pensamento lógico, desenvolve a coordenação motor e o domínio corporal, enfim. Quais são as principais habilidades que uma criança nessa faixa etária aí, próxima aos 3 anos, deve desenvolver? Isso, além das habilidades sociais e emocionais, que é muito importante nesse momento essa criança desenvolver. Então, além no blog, por exemplo, por enquanto eu coloquei somente postagens que trabalham coordenação motora fina, coordenação motora global, contagem, reconhecimento de formas, cores, mas a parte social e emocional é muito importante. Então, a gente mostrar para a criança como reagir perante a frustrações, que sentir é normal. Então, eu posso chorar, é normal sentir a raiva ou o medo. O sentimento nunca é errado. Errado é a forma com que a gente escolhe reagir àquele sentimento. E as crianças não têm repertório para isso, né? Principalmente os pequenos. Cabe a nós, pais, mostrarmos para eles que tudo bem se frustrar, mas como que a gente pode reagir? Eu posso ir por um canto, me acalmar, para depois reagir àquilo, né? Ou vou dar uma volta, troco o foco, depois eu volto a conversar sobre aquilo. Então, assim, além dessa parte social, é muito importante emocional, que na parte social tem vários posts também ali que o Pedro interage com crianças de diferentes idades. Isso é muito importante. Então, às vezes, restringir o contato do seu filho com crianças da mesma idade, ele perde muito com isso. Então, vai no parquinho, vai em algum lugar, num shopping, no zoológico, algum local que ele tenha contato com outras crianças e que tenha oportunidades dele realmente se socializar com essas crianças. É muito importante essa habilidade também, porque na nossa vida a gente não lida com pessoas da mesma idade o tempo todo, né? A gente está num ciclo de pessoas de várias idades, a gente tem que saber lidar com isso. E, então, coordenação motora global, coordenação motora fina, visomotora, aumento de repertório de vocabulário. Então, eu até comentei com o Eduardo às vezes eu estou andando com o Pedro no carro e eu estou conversando com ele. Conversar com a criança é muito importante. Mas meu filho não entende, ele é muito pequeno. Ele está entendendo tudo. E quanto mais repertório você der, melhor vai ser a comunicação dele, o vocabulário dele. Eu ando com ele no carro e falo, filho, nós estamos virando à direita, virando à esquerda. Olha, isso é uma subida, estamos passando por debaixo do pontilhão. Ele adora, e hoje ele mesmo fala. Ele fala, olha, mamãe, uma subida, ou pontilhão. A gente passa por debaixo do pontilhão, meu marido fez uma brincadeira com ele, ele passa e faz uhul, levanta os bracinhos. Então, assim, isso faz parte não só da forma que você está desenvolvendo a fala e o vocabulário nele, mas também da conexão e do vínculo que você está criando com seu filho. Porque é muito importante conversar com ele. Ele tem que fazer parte daquele momento, ele tem que se fazer presente. Eu tenho valor aqui. Então, conversando com ele, perguntando as ideias, qual a sua opinião. Às vezes ele não vai responder, mas é só de você já dar esse vocabulário para ele, ou mostrar que ele é importante, isso vai construindo para depois essa criança, quando começar a falar, ou se sentir mais à vontade para falar, ele vai ter repertório para isso. E Marina, você está falando tudo isso, né? E obviamente a interação entre os pais e os filhos tá muito focado no que você está falando. E aí tem uma questão que quem está em casa fala assim, mas como você também trabalha, né? Eu trabalho muito, não dá tempo,
como então equalizar o tempo para poder ter essas interações com o filho? Até porque uma das reclamações de muitos pais modernos, eu chego em casa cansado e tudo mais, ainda tenho que dar atenção pro meu filho. Tem que dar, teve filho, tem que cuidar, né? Não relega pra avó, nem pra creche, nem pra televisão. Hoje nem é mais televisão, hoje é internet. Mas que dica você dá, ou como é que você pode orientar nessa questão do tempo do pai com os filhos? É uma questão muito importante, porque eu trabalho o dia todo, eu saio de casa às 7h30, volto às 6h30. E o Pedro, ele dorme cedo, por volta de 9 horas ele já tá dormindo. Então, o tempo de interação que eu tenho durante a semana com ele é das 6h30 até as 9, isso incluindo banho, janta, né? Essa parte de rotina que é muito importante. Mas, assim, o pouco que você consegue dar de forma de qualidade com ele já é muito valoroso para a criança e para o desenvolvimento da criança. Então, se você tem 1 hora, se você tem 15 minutos, se você tem 20 minutos, se entrega para o seu filho naquele momento. É aquilo que eu falei, brincar com ele. É sentar no chão com ele, é fazer perguntas com ele sobre o brinquedo que ele está brincando, a atividade que ele está criando, a imaginação. Esses dias o Pedro pegou ele tem 2 anos e 8 meses, isso me surpreendeu. Ele pegou uma fita, uma tira de renda que tinha ali na casa da minha mãe. E ele falou, eu falei, filho, o que é isso? Ele falou, é o cavalinho. Eu falei, um cavalinho? Como ele chama? Manuel. E ele criou o nome e ele pegou a fitinha e ficou brincando de cavalinho. Então, assim, naquele momento eu poderia, não, né, deixa pra lá. Não, eu fui e a gente brinca com ele e a gente motiva e estimula essa imaginação. Então, o pouco tempo que você tem, dedica ao seu filho, né? Procura ter momentos prazerosos com o seu filho, porque se você vai nesse clima de eu tô cansado, realmente, a gente tá muito cansado. Mas aquele momento é o único momento que ele tem com você. E é nesse momento que ele precisa de você. Daqui a pouco ele não vai querer mais você perto. Daqui a pouco ele vai crescer, é ele que não vai querer ficar perto de você. Então aproveita o momento que você tem e aproveita o quanto você é importante para ele hoje, que isso passa. Passa, né, Eduardo? Passa, rapaz. Eu tenho que tem 20 anos já. Passa mesmo. A gente pensa que não, mas é 20 anos, mas passa. O rapaz já tá ganhando, não quer nem saber, mas quer só ficar namorada só. Pai, tchau. É isso mesmo. E aí, você estava falando dessa questão do dia a dia, que é sempre muito corrida, e chega o final de semana é uma oportunidade para estar com as crianças. E aí tem lugares para levar as crianças. E lá no Facebook você mostra o Pedro no circo, no caso do museu, né, que você tem família em Jaú, então lá no museu em Jaú, quais lugares são indicados para levar as crianças, na forma também de estimular a criança a conhecer novos lugares, conhecer cultura, enfim, poder se divertir também? Eu tenho postado alguns lugares e eu acho que o que eu falei sobre os brinquedos vale para as visitas e passeios também. Não adianta simplesmente levar a criança num local se você não media, não intermedia com intervenções, com perguntas e com vocabulário para essa criança. Então, quando eu levo o Pedro no Museu de Jaú, o Museu de Jaú, ele não é assim, tem coisas muito dinâmicas para serem vistas. Não, você tem que ir conversando com eles. É um museu super interessante, tem a parte de comunicação, tem animais empalhados. É muito legal. Só que se você não for mostrando para eles, se você não vender o peixe para a criança não vai querer. Então, assim, por mais divertido que for, ela vai querer ir pro pula-pula. Né, que é aquilo que para ela é prazeroso. Ela não é que ela esteja aprendendo nada do pula-pula, como está, coordenação motora global, ciência espacial, tem tudo. Mas se você não vende o peixe da onde você quer levar a criança, ela não vai gostar. E se você não sente prazer naquilo, também ela não vai sentir. Então, o Museu de Jaú eu levei, no circo que estava aqui no shopping, né, no circo do Marcos Frota. O circo é um lugar muito interessante de levar criança, porque hoje é uma cultura que não tá tão difundida, né? Tá um pouco remota. E é tão lindo a magia do circo, assim. Meu filho, ele ficou... Foram 2 horas de espetáculo, ele tem 2 anos e 8 e ele ficou vidrado nas 2 horas. E o tempo de atenção de uma criança dessa idade é muito menor. E isso prendeu. E ele memorizou muita coisa. Ele quis contar depois. Então, esses relatos que as crianças trazem depois de uma visita que foi significativa, é muito importante valorizar. Porque é nesse momento que você está vendo se a criança está assimilando o aprendizado, o conhecimento e o vocabulário que você está dando para ele também.
Então, tem outros posts que eu tô preparando. Então, tem o Zooparque de Itatiba, que é um lugar super interessante. Até hoje, ele fala que ele deu a cenoura pra girafa. E assim, ele tá começando a desenvolver uma noção de tempo. Então, tudo que aconteceu antes, ele fala que foi ontem. Então, esses dias ele falou, olha, ontem, mamãe, igual, dei a cenoura pra girafa. Então, foi há muito tempo, mas foi ontem. Então, todos os lugares que você leva, você tem que vender o peixe para a criança. Então, desde o parquinho, que é um lugar que ele gosta, aqui no bosque, eu trago ele muito no bosque. Ele gosta bastante, então é o momento de interagir com crianças de outras idades também, de ver a interação, de dividir, de partilhar, de esse é meu, esse é seu, né? É o momento que a criança tem que estar, a mãe tem que estar próximo, o pai, o responsável, tem que estar próximo para poder mediar essas situações também, porque eles não sabem ainda como agir. Eles são muito egocêntricos nessa idade, né? É tudo meu, tudo sou eu. Então tem que mostrar para ele que existe o outro também. Então, assim, qualquer lugar que você for levar seu filho, venda o peixe para ele. Mostra como vai ser interessante, importante. Eu já levei ele no Horto Florestal, no Jardim Botânico, foi muito legal. Ele pôde sentir todas as flores, folhas, viu o macaco, sentiu o cheiro, colocou o pé na grama, fez piquenique. Então, tudo isso é muito legal. Então, assim, qualquer lugar que você for, procura conhecer o lugar antes para ver o que ele pode aprender ali. E vende o peixe para ele. Vai ser legal, vai ser interessante, você vai gostar. Então, eu tenho postado algumas coisas, mas eu gostaria de postar mais ali. Tô programando algumas, porque eu acho legal. Às vezes eu tenho dificuldade de falar onde eu vou levar. Essa idade é legal. Eu tô programando nesse sábado, eu vou levar ele no Museu do Café, em Piratininga. Vai ser muito legal, vai ter uma trilha com animais silvestres. Então, assim, são passeios próximos, baratos acessíveis, às vezes até gratuitos, e que a gente às vezes não valoriza, né? E que ele pode aprender demais. Bom, Marina, onde que as pessoas então podem encontrar todos esses relatos, Sadia? Que acho que tem mãe em casa assim, meu Deus do céu, por que não trouxe essa menina no começo de julho, né, para poder falar? Onde que estão todas essas dicas aí? Então, a página lá do Face chama Pedro Aprende. É só digitar lá na procura, vocês vão encontrar. O próximo passo, a gente vai criar um blog mesmo, né, para ficar mais fácil o acesso aos conteúdos e ficar mais acesso a todo mundo. Então, mas por enquanto estamos lá no Facebook, Pedro Aprende.